Meus irmãos, como todos têm acompanhado, né, pelas manhãs nós temos estudado o livro de Apocalipse com o pastor Madison, né, numa série intitulada A Beleza do Fim, né? E para a gente não quebrar muito o nosso pensamento escatológico, né, aquilo que nós estamos aprendendo, né, sobre os últimos dias, que serão os primeiros dias de uma nova vida, né? Eu gostaria nessa manhã de que nós trabalhássemos, né, um texto também que tem um pensamento, um fundo escatológico, né, que está contido no Antigo Testamento, né? Os irmãos bem sabem, como temos aprendido com o pastor Madison, que o livro de Apocalipse é um livro bastante complexo, né? João, quando o escreveu, ele tinha em mente toda a simbologia do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, por vezes, algumas figuras que aparecem lá são, de certa forma, difíceis a gente entender se nós não estivermos, né, com a mente voltada para estes símbolos, né, que surgiram tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né? Então, eu separei para esta manhã, para que nós, assim, estudemos, o texto que está contido no livro de Josué. O Daniel pode projetar, no capítulo 6. Então, esta manhã, nós veremos todo este capítulo 6, né? Toda a exposição desse capítulo 6. Já projetado? Vamos ler, irmãos. Versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. E assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Versículo 5. Será que, tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, a cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou da madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes, que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas.
Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátemas, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto nela havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as famílias e as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que tinham enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Forte, né, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós não temos palavras, Senhor, para descrever a Tua misericórdia, né, diante de texto tão tremendo, Senhor, que fala diretamente aos nossos corações. Usa, Senhor, esse servo, tão imperfeito, Senhor, tão pecador, Senhor, para levar, Senhor, as verdades contidas na Tua palavra, Pai, de maneira que cada um que esteja escutando, Senhor, possa compreender e ter a verdadeira porção que o Senhor tem reservado a cada um esta manhã. Nos conduz em aprendizado, em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa talvez seja uma daquelas guerras, né, alguma daquelas batalhas que a gente vê e fala, melhor não entrar, né? Diante do contexto histórico do povo de Israel e da cidade de Jericó, né? É como se fosse um Flamengo jogando com o Vasco. O Vasco olha para o Flamengo, não vai dar para ganhar, né? Aqui o contexto histórico, né, da cidade de Jericó, né, era um contexto altamente superior, né? Era uma desproporcionalidade tremenda entre o povo de Israel, né, e a fortificação e o desenvolvimento da cidade de Jericó, né? E tudo o que aconteceu aqui, que acabamos de ler, né, do cerco de Israel e da cerco da cidade de Jericó, de sua destruição,
né, que talvez seja uma das guerras mais famosas, né, de todo o relato bíblico, né, tudo o que aconteceu aqui, que acabamos de ler, está profundamente, né, ligado aos eventos anteriores, né, ao cerco da cidade, né? Se os irmãos observarem com calma nas suas casas, podem ver a evolução do texto do livro de Josué, né? Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas considerações para que os irmãos se situem no momento histórico a que acabamos de ler, né? Como nós cantamos, a casa do Senhor é a casa onde flui o amor, né? E podemos observar isso, né? Desde Adão, né? Quando Deus criou, né, todas as coisas, criou Adão, e Deus convivia com Adão, né? Deus tinha um relacionamento íntimo e profundo com Adão. O pecado entrou, destruiu esse relacionamento, mas Deus, ao longo da história, por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, busca o homem, busca viver no meio dos homens, busca se relacionar, né? E aquilo que ele tinha passado como missão para Adão, né, de cuidar do jardim, de zelar o seu jardim, desse ambiente de relacionamento que Adão tinha com ele, um ambiente de amor, que foi desfeito pelo pecado. Ao longo da história, Deus vem procurando restabelecer esse local, esse ambiente onde os homens podem ter acesso a esse Deus tremendo, né? Então, essa missão que começou com Adão e que falhou, passou para os patriarcas, né? Especialmente para Abraão, né? Inclusive, o texto que acabamos de ler é uma concretização de uma profecia que está em Gênesis, capítulo 16, versículo 15, né? Que Deus prometeu uma descendência a Abraão, prometeu uma terra, um local para este povo habitar e assim adorarem ao Deus verdadeiro. E quando Josué atravessa o Jordão, né? Anteriormente, houve cativeiro no Egito, os irmãos bem recordam. Conseguiram sair do cativeiro, liderados por Moisés, passaram 40 anos no deserto. Moisés não pôde ingressar nesta terra que acabamos de ler, que Josué acaba de ingressar. Moisés, por tudo que fez, sendo um servo fiel ao Senhor, de conduzir o seu povo, pôde olhar a terra de cima de um monte, ao final de Êxodo, os irmãos podem examinar em casa, e passa a sua liderança a Josué, que não era mais um jovem, se não me engano, já tinha cerca de seus 70 anos, né? E tinha toda uma geração, a geração do deserto havia falecido, com exceção de Josué e Calebe, né? A geração que murmurou, né? E uma nova geração, a geração de fé, é essa geração que está aqui com Josué, sendo liderada por Josué, né? Então, aquela promessa que Deus fez, a missão que Deus deu para Adão, passou para Abraão, para os patriarcas, agora está passando aqui nesse exato momento ao povo de Israel, à nação de Israel. Aqui a nação de Israel está sendo constituída, nesse exato momento aqui, a profecia de Gênesis 16, 15, ou melhor, 15 e 16. Vou ler a partir do 13. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e boa velhice será sepultados. E a quarta geração tornarás para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus,
não está ainda cheia. Nesse exato momento, a ira do Senhor se encheu e o povo começa a ingressar na terra prometida, né? E um detalhe, irmãos, interessantes, é que pesquisando acerca desse texto, né, eu pude perceber que por longos anos, né, esse texto era um motivo até de chacota no meio científico, né, de pessoas que desdenhavam das Escrituras, porque nunca achavam essa cidade de Jericó, né? E, inclusive, verificando no site da Britânica, que é uma enciclopédia famosa, né, inglesa, né, esses registros arqueológicos foram achados, né, da cidade de Jericó, né, provando exatamente o que a gente já sabia, né, que tudo isso aqui, esse evento histórico, é verdade, né? E o que eles colocaram ainda de mais, assim, incrível, é que esse povo que vivia ali em Jericó é um dos assentamentos humanos mais antigos da terra, a qual os homens viviam em sociedade, né? E quando Josué chega aqui, ali já havia uma sociedade desenvolvida, né? Só que, por outro lado, era uma cidade profundamente pagã, né? Há relatos de sacrifícios de crianças, né, de profunda imoralidade sexual e dos piores tipos de perversidade. Eles guerreavam entre si, eles eram aquilo que afrontava diretamente a palavra do Senhor, né? Então Jericó era esta nação a qual Josué estava ingressando, né? E aqui, irmãos, há também um fundo muito simbólico aqui nessa ação, porque Jericó era a primeira cidade da terra, né, de Canaã, terra prometida, após eles atravessarem o Rio Jordão, né? E aqui começa, como eu falei, o reinado, o começo a retomada da missão, né, do reino do Senhor, né? Aqui em Jericó vai começar o reino do Senhor a se expandir novamente pela terra, né? E antes de iniciar, pessoal, essa expedição a qual nós estamos falando, né, e o cerco da cidade, é celebrada a Páscoa, né, que é a festa dos pães asmos, né, tal qual ocorrera 40 anos atrás no Egito, né, antes deles saírem de lá. E aqui, irmãos, há um evento simbólico também, que o maná, aquela alimentação que Deus provinha dos céus, né, deixa de cair, e eles passam a subsistir da terra, né, de uma forma que Deus está sinalizando que este é o local, né, que eles devem habitar, né? E Raabe, que é uma prostituta, né, como é descrito aqui no texto, ela cumpre um papel fundamental aqui também na história, à medida que ela abriga os espias que Josué manda para verificar como é a cidade, como ela é fortificada, como ela tem guerreiros e o quanto ela se volta ao Senhor, né? Mas Raabe abre as portas, na verdade a janela de sua casa e abriga os espias, né? Então isso é um fator primordial, como a gente vai ver mais na frente, né? Outro evento importante, irmãos, é a aparição de um anjo, aqui no capítulo 5, né, bem no final, informando a Josué que este é um local sagrado, né? Esse evento, né, de Josué se encontrar com esse anjo, ele rememora aquele evento de Jacó em Peniel, né? Mas ao invés de, como Jacó, tentar lutar com o anjo, Josué, ao contrário, né, se prostra e sabe que ali se trata de alguém enviado do Senhor, né? E o anjo lhe diz: aqui é um local sagrado. E como nós cantamos, né? A casa do Senhor, né? Onde Deus está, sempre é um local sagrado, né? Então, Josué já tem a proporção da missão dele,
né? Um povo que passou 40 anos no deserto, né? E se defronta com uma cidade altamente fortificada, né? Altamente evoluída para a sua época, né? E praticamente intransponível, né? Então, irmãos, nesse sentido, a entrada de Jericó, ela assume uma importância central na narrativa do livro, né? Porque se trata, como eu falei, da retomada do plano de Deus, né? De habitar entre o seu povo, agora, enquanto Estado, né? A missão dos patriarcas foi repassada agora para a nação de Israel, né? Então, ao adentrarmos aqui no primeiro versículo, como lemos, ora, Jericó cerrou-se, né? Ela estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Observem que o autor, ele reforça essa condição de Jericó. O verbo cerrar dá uma ideia de algo intransponível, né? A exceção, como vemos, como já falei, a janela na casa de Raabe, né? E há um significado não só físico aqui, mas espiritual, né? A fama de Josué, quando Josué atravessa o Jordão, já estava se espalhando, mas não a fama de Josué em si, enquanto homem, mas a fama do Deus que estava com ele, né? Que é o próprio Deus de Israel, né? E Jericó, ao invés de se render como Raabe fez, ela se cerrou, se fechou, criou um ambiente hermeticamente fechado, nada passava, né? E o povo de Israel, ao olhar aquela fortificação, os irmãos, como é que eu vou passar para esse outro lado, né? E o versículo 2 continua. Então, disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Ao lermos esse versículo, irmãos, nós percebemos claramente que a vitória sobre Jericó, ela é uma dádiva de Deus, né? A vitória já foi ganha, por mais difícil que possa crer. Eu imagino um israelita olhando aquele muro e como é que eu vou conseguir passar para esse lado, né? Mas Deus diz, eu entreguei, eu estou dando na tua mão, igual um pai dá um presente para um filho, tá? Toma aqui, meu filho, um presente aqui, tenho entregado nas tuas mãos, né? Basta o quê? Que Josué e o povo confiem e reivindiquem a vitória, né? Aqui o Senhor, de maneira geral, ele não está reivindicando apenas o local da cidade, né? Como um local santo, mas todas as coisas, né? Tem um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele fala que não há nada na criação que Deus não reivindique para si, né? Que Deus olhe e diga, isso não é meu. Pelo contrário, tudo é de Deus, tudo ele reivindica para si, né? E é isso que ele está dando nesse exato momento a Josué. Este local é meu. Aqui, a minha ira, aquilo que nós lemos, né? O tempo chegou. E agora o meu reino se estabelecerá nesse local. E quem se opor sofrerá o meu julgamento. É isso que Deus está falando aqui para Josué. Aqui agora eu tenho te dado. Confia e vamos seguir. Dos versos 3 a 5, nós observamos que os povos da época, irmão, costumeiramente eles faziam rituais de guerra. Todos os povos tinham seus deuses, né? Como eu disse aqui, o povo de Jericó resolveu cultuar a natureza, né? Eles cultuavam árvores, grandes árvores, cultuar elementos da natureza, a se voltar, a quebrantar seu coração ao Deus verdadeiro, né? E esses povos, quando eles iam guerrear, eles tinham vários rituais, né? Mas nada se assemelha ao que o Senhor vem instruindo aqui a Israel, seu povo, fazer diante desta batalha, né? Primeiro, os guerreiros e os sacerdotes e a arca, ela formavam uma procissão, né? E é muito belo de ver como o povo ia marchando, né? E aqui o Senhor instrui da mesma forma, né? As trombetas, aqui como diz, as trombetas de chifre de carneiro, né? Que é o famoso shofar, né? Iam conduzindo
todo o povo, né? E essas trombetas, irmãos, que aparecem também lá em Apocalipse, né? Quando o segundo advento de Cristo, em Apocalipse 10, se não me engano, 11, né? Mostram justamente isso. Elas representam a própria voz do Senhor, né? Para mim, que sou militar, é um pouco até mais fácil compreender isso, né? Porque nós atendemos a comandos de corneta, né? De trombeta, né? No caso, né? Então, o povo obedecia a esses comandos, né? Como nós podemos ver em Números 10, se o Daniel puder projetar, que fala da instituição das trombetas. Diz assim o versículo 1: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e terão para a convocação da congregação e para as partidas dos arraiais. E quando tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tua tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças, milhares de Israel. Quando retinindo tocardes, então partirão os arraiais, que alojados estão à banda do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam à banda do sul. Retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Aqui, irmãos, as trombetas, como descrito aqui no livro de Números, elas simbolizam a própria voz de Cristo, né? De Cristo não, de Deus, né? E o povo assim obedecia, né? Só que aqui o detalhe que não se trata de trombetas de prata, mas sim de chifre de carneiro, né? Que é um negócio bem curvo, assim, tem uma voltinha, né? E eles proclamavam, e Deus instruiu eles também a gritar, né? A bradar, né? Que é o chamado brado de vitória, né? E esse brado, como nós veremos posteriormente, foi dado por Cristo na cruz e será dado no final por todo o seu povo em Apocalipse, né? O contexto aqui, irmãos, também de rodear a cidade, né? É um contexto cultural da época. O rei, quando ele estava diante do seu território, ele percorria todo o seu território para dizer que ele era seu, né? E Abraão faz isso em Gênesis, né? E é um contexto cultural, né? Eles rodeavam a cidade e o pessoal de Jericó já sabia, eles estão reivindicando esse território, né? E o número 7, pessoal, de 7 dias, né? E as 7 voltas no 7º dia, representa justamente aquilo que nós falamos sobre a ira de Deus ter chegado no seu limite, né? A plenitude dos tempos, né? Dá uma ideia de fechamento, né? 7 é um número bastante simbólico em todas as escrituras, dá uma ideia de completude. Aqui completou. Se você não se rendeu, aqui agora nós iremos resolver. Deus está mais ou menos falando isso. Essa mensagem é clara para os habitantes de Jericó. Trata-se aqui, irmãos, então, de uma verdadeira procissão sagrada, que está sendo instruída para entrar na terra prometida, né? O povo é copartícipe, mas a obra é divina, né? É Deus que derruba a muralha. A arqueologia fala que ela foi praticamente implodida, né? Ela ruiu de dentro para fora, né? E quem estava de fora só viu aquilo desmoronar, né? E o versículo 5, irmãos, daqui a gente extrai uma grande verdade. Tudo aquilo que nós conquistamos, né, como está escrito, e será que tocando-se longamente a buzina, de chifres de carneiro, ouvindo vós os sonidos da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, a cada qual em frente em si. Daqui, irmãos, nós podemos extrair uma grande verdade, que tudo que nós conquistamos na nossa vida vem sobre a bênção de Deus. Tudo está sob o comando de Deus. E a vitória aqui do povo está intrinsecamente ligada ao comando de Deus. E no verso
5 ao 7, nós podemos extrair também uma outra verdade, irmãos, que a terra e tudo aquilo também diz respeito às nossas vidas, tudo aquilo que nós conquistamos é por base da fé e da coragem, né? Esse evento aqui é um evento descrito no livro de Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, não sei se os irmãos recordam, né? Isso aqui é um exemplo de fé do povo de Deus, né? Ao ver aquelas muralhas, eles que passaram 40 anos no deserto, passaram períodos de escravidão, de deserto, e olharam uma cidade fundada há vários anos, dizem que eles habitavam há mais de 500 anos ali, uma cidade altamente evoluída, cheia de guerreiros, eles olharam aquilo ruir, né? Com base na fé. Né? E quantas vezes, irmãos, nós murmuramos diante de problemas pequenos, né? A nossa vida é uma vida rápida, dura 70, 100 anos no máximo, e às vezes nós olhamos um problema que nos aparece, né, e colocamos em proporções gigantescas, né? O que era um problema da cidade de Jericó, uma cidade que estava muito mais evoluída, né, que o povo de Israel, e eles olharam e tiveram fé, né? E às vezes a gente potencializa um problema que nós temos e esquecemos do Deus a qual servimos, né? Nós murmuramos, né, diante das dificuldades da nossa vida, e ao contrário, aqui o povo fez, eles tiveram fé, né? Já dos versículos 7 ao 15, a estrutura do texto, ela vai se repetindo, os irmãos podem observar, né? À medida que Josué vai cumprindo fielmente todas as instruções. E os detalhes aqui, irmãos, nos versos 8 e 9, né? As trombetas, como eu disse, elas representavam a própria voz do Senhor. O povo respondeu à voz do Senhor como? Com disciplina e com obediência, né? Como eu falei do exemplo militar, né? Para a gente, lá no serviço militar, o corneteiro, aquele que toca a corneta, ele fica ao lado do comandante. O comandante fala para a esquerda, ele dá o comando de esquerda e todo mundo obedece. E era isso que estava acontecendo aqui, uma perfeita disciplina do povo, obedecendo à voz do Senhor, né? E os versos 13 e 14 nos ensinam aqui também a forma como eles estavam fazendo, né? O acampamento de Israel estava numa localidade chamada Gilgal, que é descrita aqui também no livro de Josué, né? E ficava a cerca de 3 quilômetros, né, de Jericó. Eles percorriam isso todo dia e rodeavam os muros da cidade, que daria algo em torno de 10 quilômetros também. Todo dia eles faziam isso. E ao 7º dia, eles rodearam 7 vezes, né? Nos versículos 16 ao 19, aqui Josué, ele proclama algo que é descrito em Deuteronômio 20, dos versículos 16 ao 18, que é o chamado interdito, né? A consagração total de algo ao Senhor. À medida que o anjo anunciou a Josué, este aqui é um local sagrado, né? E instruiu ele a realizar essa consagração. E de que forma isso seria feito, irmãos? Os seres vivos deveriam morrer. Os bens de valor, no caso as ouros, as pratarias, né, elas seriam consagradas à casa do Senhor, né? Os demais bens seriam consumidos pelo fogo, para mostrar exatamente que Deus não coexiste absolutamente com nada profano, né? E assim também é a sua igreja, né? Isso, irmãos, é o conceito de santidade, né? Mas sempre diante de tudo isso, né, por mais que tenham se passado 500 anos e Deus tenha decretado juízo sobre aquela cidade, sobre aquele povo altamente pagão, ainda assim Deus exerce sua misericórdia, porque aqui nenhum habitante de Jericó é citado por nome. Ali viviam reis, pessoas famosas, pessoas com dinheiro, pessoas de altas patentes, de altos escalões, mas só é falado aqui o nome de uma pessoa
que a prostituta Raabe, porque ela teve fé, ela creu no fundo do seu coração no Deus verdadeiro, né? E ela abriu as suas portas, abriu o seu lar, sua família para esse Deus, né? Isso fica claro aqui, irmãos, ó. Porém a cidade será anátema ao Senhor, e ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com que ela estiverem em casa, porquanto a escondeu os mensageiros que enviamos. Aqui não se trata de um ato puramente formal, irmãos. Isso aqui é um ato profundamente espiritual que Raabe externou, né, ao abrigar os espias. É algo que já havia acontecido no seu coração, que era a própria salvação. Ela compreendeu, né, estar diante do verdadeiro Deus, né? E nos versos 20 e 21, meus irmãos, é o momento derradeiro, né? Aqui sim é o cumprimento de Gênesis 15 e 16. Aqui a medida de Deus se encheu para com esse povo, né? Aquilo que nós temos aprendido, acho que o pastor Mário pregou aqui a respeito de Abacuque, acerca da maldade, né? Esses povos aqui eram povos perversos, né? E Deus os utilizou aqui, o seu povo, o povo de Israel, como juízo para a maldade desse povo, né? E fica muito claro aqui, irmãos, é como se uma ampulheta, né, chegasse ao fim. Esse é o exato momento aqui dos versículos 20 e 21. O brado de vitória aqui já foi dado. E ali seria derramado naquele instante o juízo aos inimigos de Deus e salvação e vitória ao seu povo, né? Eu imagino um israelita que estava nessa procissão sagrada, a olhar aquele muro, e nesse momento que foi dado o comando do brado de vitória, é um momento de fé, esperar tudo aquilo ruir, né? Porque pode vir a dúvida, e se o muro não cair, se a muralha não cair? Mas aqui é onde reside a fé de todo o povo, né? O problema gigante está aqui, mas Deus, eu estou com você, confia, né? E aqui nós lemos isso nos versículos 20 e 21. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram, totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e ao gado miúdo e ao jumento, né? Aqui, irmãos, Deus levou juízo contra os seus inimigos, né? Como eu falei, irmãos, a arqueologia, ela aponta que essas muralhas caíram, né, de dentro para fora. E há uma possibilidade aqui de todo o exército de Jericó, assim como nas muralhas da China, né, é uma muralha extensa, estar dentro dessa muralha, né? E quando ela ruiu, só havia na cidade crianças, as pessoas mais inválidas que não podiam lutar, né? Toda a obra tinha ruído por obra divina, né? Então, irmãos, e daqui dos versos 22 ao 26, nós temos a consumação dos decretos do Senhor, né? A cidade, o território, aquilo que Deus estava reivindicando como seu, foi retomado, né? Outro evento importante, de suma importância, assim como o juízo se abateu sobre os opositores do Senhor, houve salvação, né? A salvação de Raabe. Os irmãos reparem, né, como eu disse, que só ela é mencionada, né? Pela fé, ela se salvou e passou a habitar entre os israelenses, né? O texto fala que até o momento que o texto foi escrito, lá estava Raabe no arraial de Israel, né? E Raabe, irmãos, não sei se os irmãos recordam,
ela passou a habitar juntamente com o povo de Israel, e dela veio, ela é uma ascendente, né? Dela veio o rei Davi, e posteriormente veio a Cristo, né? Os irmãos olharem na genealogia descrita em Mateus 6 e Mateus 1, lá descreve Raabe como uma ascendente direta de Cristo, né? No versículo 24, irmãos, nós podemos extrair aqui uma outra verdade, que ninguém, absolutamente ninguém, que se voltar contra o Senhor, poderá escapar de seu juízo, né? Não, é uma vantolice da humanidade achar que pode se virar aos decretos do Senhor e passar ilesa, né? Como nós estamos estudando em Apocalipse, chegará um dia, assim como Gênesis 15 e 16, onde a ira do Senhor chegou ao topo, chegará novamente. E aqueles, os opositores do Senhor, terão juízo, como diz aqui no versículo 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Nada sobrou, e o que sobrou foi consagrado a Deus, e, portanto, tornado santo, né? No versículo 26, irmãos, por fim, Josué lança uma maldição sobre aquele local, né? Josué diz assim, Josué os conjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás as portas. Essa maldição, irmãos, ela foi cumprida em 1 Reis 16, 34. Daniel, puder projetar? Deixa eu ler aqui para os irmãos, para ficar claro. Diz assim, em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, essa maldição aqui foi cumprida, né? Mas o que Josué queria com este ato não era amaldiçoar simplesmente o local, mas aqui, irmão, se trata de um estilo de vida, né? Um estilo de vida que afronta diretamente a santidade do Senhor, né? E é um estilo, como a mulher de Ló, né? que amava Sodoma e Gomorra, e olhou para trás, né? E aqui Josué está falando que tudo que vivia dessa forma, isso aqui, eu amaldiçoo isso aqui, né? E por vezes nós flertamos com as coisas do mundo, né, irmão? Com as filosofias do mundo e com o seu estilo de vida. Às vezes a gente acha bonito e olha para trás, mas aqui Josué está dizendo, isso aqui é amaldiçoado. Se você fundar a sua vida nas coisas deste mundo, você morrerá, né? Então, irmãos, esse texto, como eu falei no início, ele traz aplicações profundas na nossa vida e dá também um senso escatológico daquilo que nós estamos estudando em Apocalipse, né? E traz algumas aplicações para a gente, né? Primeiro, que os inimigos existem, né, na jornada rumo à nossa Jerusalém celestial, né? A saber, o mundo, o próprio diabo, né, suas potestades e a nossa própria carne, né? Também podemos compreender, com base nesse texto, que todas as vitórias que temos neste mundo vêm de Deus, né? Às vezes nós nutrimos uma ilusão que nós temos a potência de fazer algo, mas nada acontece, absolutamente nada, se o Senhor assim não o permitir. E outra aplicação importante para a gente é que é Deus que luta todas as nossas batalhas, né? O importante, irmãos, aqui como Josué e os israelitas, né, é confiarmos no Senhor, né?
e não em nós mesmos, né? É como Paulo fala, quando somos fracos, aí é que somos fortes, né? Aquele que se acha forte, irmãos, ele está mentindo para si mesmo, né? Aquele que acha que pode, de repente, peitar, né, no mano a mano, todas as dificuldades do mundo, todos os problemas do mundo, né? Vejam a nossa sociedade, irmãos, quantas pessoas com depressão, com problemas, né, dos mais variados, problemas, as pessoas se enchem de uma potência e acham que elas podem, né, por si só, né, peitar no mano a mano todos esses problemas, né? E Deus fala que não, né? Ele que guerreia por nós, né? Nós devemos ter fé nele e nas suas palavras, nos seus estatutos e obedecer, né? Que a vitória nos é dada, né? Outro fator importante, irmãos, que nós podemos compreender aqui, que Deus é misericordioso com os pecadores, né? Aqueles que verdadeiramente se arrependem, né? E observe aqui, irmãos, o fundo escatológico, né? Aqui, em Jericó, o juízo foi decretado juntamente com o juízo dos opositores foi decretado juntamente com a salvação do povo de Israel e com a vitória. Mas quando Cristo bradou na cruz, a salvação se abriu para todos nós, e o tempo do juízo se alargou até a segunda vinda. Isso demonstra uma profunda misericórdia. Deus deu a salvação e estendeu a misericórdia, o tempo das pessoas se salvarem até a segunda vinda. O que aqui em Jericó foi de uma vez para Deus, ele deu seu filho de primeira vez e abriu esse lapso temporal que nós estamos vivendo. É o famoso já, Cristo já veio, mas ainda há de retornar, ou ainda não, né? E isso traz um peso para a gente, na verdade, um alívio muito grande e um senso de dever, né? Porque assim como Raabe foi salva, né, uma prostituta, nós devemos olhar para o mundo, né, e pregar a palavra do Senhor, né? Porque o tempo da salvação é propício, né? Mas haverá um tempo em que não será mais, né? E assim, dá para a gente, inclusive, fazer um paralelo, né, entre todos os elementos da ação aqui de Josué 6. Jericó era a nação maldita. O que ela representa para a gente hoje? Ela representa o próprio mundo, né? Os muros de Jericó representam, na verdade, uma falsa proteção que a civilização humana dá. Em Apocalipse, nós lemos que quando chegar o tempo final, os ricos vão correr para as montanhas tentando se proteger, né? E é uma falsa ideia de proteção, né? Os opositores terão juízo, né? Já o povo de Deus, o povo do Senhor, terá salvação e vitória. O que Israel representa aqui para a gente, irmãos, é a própria igreja, né? As trombetas, que como nós estamos aprendendo em Apocalipse, representam a palavra do Senhor, o decreto divino, aquilo que vai ser cumprido, né? E o grito que os israelitas deram aqui, e nós daremos lá no final, em Apocalipse, nós os santos, que é o brado de vitória, né? Quando Cristo retornar e tudo será santificado através de juízo e da salvação do seu povo. Eu gostaria, inclusive, da gente finalizar essa exposição lendo o Apocalipse 11, os versos 15 ao 17. Diz assim, ó: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seu trono
diante do trono de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Irmãos, que tremenda graça é ser servo desse Deus maravilhoso. E assim, irmãos, nós terminamos o nosso estudo esta manhã. Eu espero que os irmãos tenham compreendido. As dúvidas eu passo para o pastor Júnior tirá-las, né? Haverá mais... Não, né? Momento de louvor não, né? Irmãos, então vamos, após o estudo, curvarmos nossas frontes e fazermos a nossa oração de despedida. Até a noite. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que é perfeita. Obrigado, Senhor, por ter dado, Senhor, a nós essa oportunidade, Pai, de nos arrependermos, Senhor, de ouvirmos os Teus decretos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu o nosso coração, Senhor, e te retirou, Pai, toda a parte de pedra, Senhor, e colocou um coração novo, Senhor, disposto a te adorar, disposto a buscar estar contigo, Senhor, a ter um relacionamento contigo, Deus, a cumprir os teus estatutos, Senhor, a cumprir os teus mandamentos, Pai. Obrigado por essa igreja aqui, Senhor, em Quatraque, aos seus pastores, Senhor, que o Senhor tem instruído, Pai, a liderar o teu povo, Senhor. Nós haveremos, Senhor, de estarmos nesse evento aqui, a qual acabamos de ler, Senhor, em Apocalipse, Senhor, bradando a vitória, Senhor, a vitória em Cristo, Pai, que já temos, Senhor. Nós confiamos, Pai, temos plena fé, Senhor, que o Senhor nos guardará, Pai, de maneira a estarmos, Senhor, nesse evento, Pai. Nos despede, Senhor, nesta manhã, nos dá uma tarde, um almoço bom, uma tarde tranquila, Senhor, para que possamos assim voltar, Senhor, aqui à noite, às 18h30, para um novo culto de celebração a Ti, Senhor. E sempre, Senhor, nos nossos corações, bradando, Senhor, a vitória que o Teu Filho, Pai, naquela cruz bradou, Senhor. Nos dá este dia de descanso, Senhor, que é o dia do Senhor, e em Cristo nós oramos e agradecemos. Amém.